Vocês sabiam que Jesus Cristo, ele vai vir uma segunda vez? Então Jesus Cristo já veio uma, que foi quando o Espírito Santo concebeu Jesus Cristo no ventre de Maria. E aí ele nasceu, veio, pregou, foi crucificado, ressuscitou e subiu para Deus. Essa é a primeira vinda de Jesus. E segundo a Bíblia, Jesus vai voltar uma segunda vez. E vamos ver o que Deus fala a respeito disso, da segunda vinda de Jesus Cristo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então, em João capítulo 14, versículo 2 e 3, cita uma fala de Jesus Cristo, em que ele diz que na casa de meu pai, ou seja, na casa de Deus, Jesus falando, na casa de Deus, há muitas moradas. Então, o que já vem na nossa mente? Várias casinhas, várias moradas, várias casas. Se assim, é óbvio que isso daqui não é uma referência à casa, mas é uma referência a como se Jesus Cristo estivesse falando assim: não se preocupem em ficar, digamos, com medo de que a quantidade de pessoas que vão estar no reino de Deus venha chegar no limite. Não, Jesus quis dizer: não se preocupem com isso, porque na casa de Deus há muitas moradas. Então, se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Ou seja, se existisse uma quantidade pequena de pessoas para estarem lá no reino de Deus, ele teria dito: olha, só vai caber lá no reino de Deus, digamos, 1000 pessoas. Então ele teria dito. E aí muita gente ia se preocupar. Mas não, o que ele quis dizer é: não se preocupe com isso, porque há muitas moradas. Ou seja, todos vocês que crerem em Jesus Cristo vão poder estar lá. Pois vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, então o que ele está querendo dizer? Que vai existir um momento que ele iria para Deus, iria preparar lugar para essas pessoas que iriam crer nele, que ele ia levar para morar com ele lá no reino de Deus. Então Jesus Cristo diz que ele iria preparar lugar para essas pessoas lá. Então ele diz assim: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Então ele fala que ele vai para Deus, vai preparar lugar para essas pessoas e depois vai ter um dia que ele vai voltar. Tá bom? Ele diz assim: e voltarei. E voltarei e vos receberei para mim mesmo. Então ele vai voltar e vai receber essas pessoas que crerem em Jesus Cristo, que perseveraram até o fim. Ele vai receber essas pessoas para ele mesmo. Para que onde eu estou, ou seja, aonde Jesus Cristo ele estiver, né, no caso, estejais vós também. Então, qual o objetivo de Jesus Cristo? Ele fala que ele vai levar essas pessoas para estar com Jesus Cristo lá no reino dele. Para que aonde ele estiver, ou seja, lá no reino de Deus, aqueles que crerem em Jesus Cristo também estejam. Tá? Então, isso daqui é uma referência à segunda vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo fala no momento que ele ia para Deus, que é quando ele ia morrer, e depois ressuscitar, estar à direita de Deus. E o segundo momento, quando ele voltaria. Tá? Para levar os seus, para ir morar com ele. Agora, isso daqui é muito forte, Mateus, versículo 24, no capítulo 24, versículo 29 e 30. Isso daqui é muito forte, diz o seguinte, versículo 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, então vai vir um dia de grande tribulação, e quando passar esses dias de tribulação, diz assim, imediatamente, ou seja, rapidamente, imediatamente. Então, logo após a tribulação daqueles dias, então logo após quando passar aquele período de tribulação intenso, o sol ele escurecerá. Então o que vai acontecer? Após aquele período de tribulação, o sol que a humanidade, que as pessoas que estão na Terra vão passar, a Bíblia diz que o sol ele irá se escurecer, a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então tudo isso aqui é uma referência ao mundo espiritual. Aqui ele diz que as estrelas do céu cairão e os poderes celestes serão abalados. Daqui é um mundo celestial, seja um mundo espiritual, tá bom? Será abalado. E as estrelas cairão. Provavelmente daqui é uma referência os anjos, né? A Bíblia constantemente fala a respeito desses, no caso das estrelas, como sendo uma referência a anjos. Versículo 30. Então, o que isso se refere? É muito difícil de se entender. Somente nesse dia a gente vai entender. Digamos, está no dia do Senhor. Então, o que vai acontecer no versículo 30? Então, aparecerá no céu
o sinal do Filho do Homem. Tá? Então todos vão poder olhar para o céu, toda a humanidade, todas as pessoas na Terra vão olhar para o céu e vão ver o sinal do Filho do Homem, ou seja, vão ver Jesus Cristo. Tá? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que vai existir um momento em que todos os povos da terra, todos, não importa se é um povo indígena lá no interior do interior, ou um grupo de pessoas quase sem acesso à internet, ou seja, o que for, não importa. Todos os povos vão se lamentar. Por que eles vão se lamentar? Não faz sentido eles se lamentarem se eles não tivessem sido alcançados pelo Evangelho. Ou seja, todos eles vão ser alcançados pelo Evangelho. Por que todos eles vão ser alcançados pelo Evangelho? Todos os povos e nações. Porque todos eles vão se lamentar. Então, se todos eles vão se lamentar, é porque todos eles tiveram a opção, a chance de se converter, de se voltar a Deus, e não vão fazer isso. Então, a Bíblia diz que todos os povos vão ver, e vão se lamentar, porque provavelmente eles vão olhar e vão ver o sinal do Filho do Homem. E aí nós vamos pensar, tá, mas que sinal é esse? Porque eles verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então eles vão ver. Então todos os povos, as pessoas vão poder olhar para o céu e vão ver Jesus Cristo vindo. Eles verão Jesus vindo sobre as nuvens, né? Então a gente vai ver Jesus vindo sobre as nuvens. Nós vamos olhar, vamos ver as nuvens, vamos ver Jesus vindo sobre as nuvens. Sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele virá com os seus anjos. Então Jesus Cristo, ele virá junto com os anjos dele, com grande som de trombeta. Então também vai haver grande som de trombeta, tá? Então, que vão ser os anjos que vão estar tocando as trombetas. Então toda a humanidade vai ser tipo um evento que vai ser muito chocante, porque todas as pessoas, povos vão ver. Tá? Como isso é possível, eu não sei. Mas para Deus tudo é para Deus nada é demasiadamente difícil. Ele pode fazer o impossível. Então todos os povos verão. Tá? Mesmo aqueles que vão estar numa extremidade da terra e outro na outra extremidade, todos verão. Tá? Então eles virão. Então ele vai vir com os anjos, com grandes sons de trombeta, os quais reunirão os seus eleitos dos 4 ventos. E isso bate exatamente com o que nós lemos no versículo passado, tá? Em que Jesus Cristo vai vir e vai reunir os seus, aqui chama de eleitos, vai reunir os eleitos nos 4 ventos, ou seja, nos 4 cantos da terra. De uma a outra extremidade do céu. Então, se tiver pessoas, interessante que fala nos 4 cantos da terra e nas extremidades do céu, o que ele diz? Se tiver pessoas nas extremidades do céu, ele iria reunir. Interessante que, escutando naquela época, não faz sentido. Como assim nas extremidades do céu? É porque hoje a gente sabe que no céu, atualmente, nesse exato momento, tem aviões, né? Aviões, helicópteros, tudo sobrevoando. Então, nesse dia, provavelmente vai ter cristãos escolhidos que vão estar, né, nos céus, e Deus vai recolher também. Ou seja, vão ser nos 4 cantos da terra e nas extremidades, ou seja, nos céus, vão estar os escolhidos. Tá? E isso é interessante, que era numa época que não existia avião, não existia helicóptero, não existia nada dessas coisas. Jesus Cristo já fala que até nos céus ele vai recolher. Tá? Então, nós finalizamos aqui o Mateus, versículo 24, capítulo 24, versículo 29 e 30. Então, dessa forma nós finalizamos aqui esse estudo a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo. Então, as Escrituras deixam claro que Jesus Cristo ele vai vir uma segunda vez, e quando ele vier pela segunda vez, ele já vai vir para recolher, levar para o reino dele, para que onde ele estiver, também, para onde Jesus estiver, os seus também estejam. Quem são esses seus? Os seus também estejam. São aquelas pessoas que vão crer em Jesus Cristo, também estejam com Cristo aonde ele estiver. Ou seja, no reino dele, no reino que Deus preparou para Jesus Cristo e para aqueles que crescem nele. Então Jesus ainda vai vir uma segunda vez,
e vai recolher os seus. E como vai ser esse recolhimento? Como é que Jesus vai recolher os seus? Através do arrebatamento, tá? Jesus vai arrebatar, vai levar embora todos aqueles que crerem em Jesus, vão ser arrebatados, vão ser levados. E os povos que não creram, que tiveram a oportunidade, que ouviram o evangelho e rejeitaram, a Bíblia diz que vão se lamentar. Porque perderam, porque a chance acabou. Terminou, todos eles vão olhar e vão falar, vão olhar, pronto. Perdi a minha chance de ser salvo. Perdi a chance. Eu rejeitei. Agora não tem mais chance. Isso é muito interessante para aquelas pessoas que pensam assim, eu vou curtir, vou me divertir um pouco, porque eu fui salvo uma vez, e uma vez salvo, sempre salvo, né? Isso que os pastores pregam. Só muda aqui. Se tu foste salvo e tu quiseste ir se divertir, curtir um pouquinho dos prazeres carnais e Jesus voltar, não vai estar com Cristo no reino dele. Tá bom? Isso é para aquelas pessoas que estiverem vigilantes. Quem só vai estar no reino de Deus quando Jesus Cristo vier, quem estiver vigilante. Só. Tá? Se você não estiver vigilante, estiver de pé na presença dele, com as vestes limpas, você vai estar de fora. Você vai ser rejeitado. Vai estar de fora. Não vai estar com Cristo. E você vai ser uma dessas pessoas que vai estar com toda aquela multidão de culturas, de religiões, né, dos povos espalhados que vão se lamentar. Porque tiveram a oportunidade, mas rejeitaram e desprezaram. Então vão se lamentar. Aquelas pessoas que hoje têm a oportunidade, vão falar, vou esperar mais um pouquinho para me divertir mais, para curtir mais, depois eu vou. Depois aceito Jesus Cristo e pronto, estou salvo. Essas pessoas também vão estar no meio dessa multidão que vão se lamentar. Então o tempo para se voltar para Cristo é agora, não é amanhã, nem depois de amanhã, é agora. Porque a Bíblia diz que primeiro o evangelho seria pregado a todas as nações, e aí depois viria o fim. E isso é referente à vinda de Jesus Cristo, ou seja, quando é que o fim, quando é que tudo isso vai acontecer? Quando o evangelho for pregado a todas as nações. Aqui diz que todos os povos da terra vão se lamentar. Por que todos vão se lamentar? Porque o evangelho vai ter sido pregado a todas as nações. E aí virá o fim. E é por isso que todos vão se lamentar, porque o evangelho vai ter tocado eles. E hoje, através da internet, o evangelho ele chega de uma forma muito mais fácil. Tem países com resistência extrema. Através da internet, a pessoa pode se trancar no quarto e no banheiro e escutar, né, conhecer quem é Jesus Cristo. Então, a internet facilita muitas coisas, até para esse evangelismo. Então, eu acredito que a internet hoje ela vai acelerar a propagação e vai acelerar a velocidade com que esse dia vai chegar. Então, imagine a quantidade de nações hoje que estão recebendo o evangelho através da internet. Então, isso facilitou muitas coisas. Então, é por isso que eu acredito que o dia está se aproximando cada dia mais. Cada dia mais. Porque hoje qualquer nação, qualquer povo pode ter acesso ao evangelho através de um aparelho de celular. Tá? Então, eu vou finalizar aqui orando por vocês. Tá bom? Para que Jesus Cristo, para que vocês venham se encontrar vigilantes no dia da vinda do Senhor. Senhor Deus, eu peço que o Senhor abençoe essas vidas, que o Senhor venha encher essas pessoas do Teu Espírito Santo, que o Senhor os guarde, Senhor. Não permita que eles venham se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor. Esteja com cada um deles, Senhor. E fortaleça essas vidas, Senhor, para que no dia do Senhor eles estejam cheios do Teu Espírito, eles estejam vigilantes, Senhor. Para que quando o Senhor vier na segunda vinda de Jesus Cristo, quando todos os que estão aqui olharem para os céus e verem Jesus Cristo junto com os seus anjos, sons de trombeta nos quatro cantos da terra e vindo, ver Jesus Cristo vindo, que essas pessoas elas venham se alegrar e não se lamentar, Senhor. Mas que essas pessoas venham se encontrar vigilantes, Senhor. Aquelas que ainda não creem, aquelas que estejam desviadas, Senhor. Converta essas pessoas para o Senhor, coloque o desejo delas se voltarem para o Senhor, Deus. Leve elas ao arrependimento, para que nesse dia estejamos todos juntos, reunidos, alegres e felizes, porque finalmente o dia que nós tanto esperávamos chegou, que é o dia da vinda do Filho de Deus, Jesus Cristo. Então eu peço que o Senhor os guarde, os proteja, Senhor, os abençoe. Não permita que eles venham se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Os guarde, Senhor, guarde seus pés, suas almas, suas mentes, Senhor, e os seus olhos de pecar contra o Senhor. Peço que o Senhor os abençoe e os guarde. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E eu também me incluo nessa oração. Amém.